Olá, pessoal! Estou de volta para a gente dar continuidade ao tema sobre como cuidar das emoções das crianças nesse tempo de pandemia. Hoje a gente vai falar sobre estabelecer uma rotina. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, me veio à cabeça assim, o que seria importante falar para os pais nesse momento? O que eu considero que seria mais importante passar para vocês? O que seria mais importante pensar que ajudaria vocês nesse momento? E aí eu cheguei em 4 aspectos, né? Primeiro, que foi do primeiro vídeo que eu falei sobre o autocuidado dos pais, porque é importante, seja modelo para seus filhos, né? Realize o autocuidado. Esse foi o primeiro aspecto. Como auxiliar os pais a olhar para si, entender que a criança vai ser um reflexo deles. Segundo tópico, segundo aspecto que seria importante, a manutenção do vínculo, foi o que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior do dia de ontem, né? E hoje, estabelecer a rotina, o terceiro aspecto. E o quarto aspecto, procurar o apoio profissional, que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo amanhã. Então, voltando ao nosso assunto de hoje, que é estabelecer uma rotina. É muito importante estabelecer a rotina para a criança ficar menos ansiosa. É importante ter horário para acordar, ter horário para dormir, ter horário para brincar, ter horário para fazer as atividades da escola, ter horário para pintar, para desenhar, para que a criança não fique perdida e não tenha estímulo demais. Por exemplo, como que eu faço isso, Wesley? Se você acha que é necessário, anota, escreve num papel, faz uma rotina da semana, não deixe brinquedo demais jogados pela casa, porque eu tenho feito algumas orientações de pais e eu vejo alguns pais falando, me trazendo, dando esse relato de muitos brinquedos espalhados pela casa, porque às vezes a criança é tão ansiosa, a criança tem tanta energia, né, que fica fazendo e buscando muitos brinquedos ao mesmo tempo. E isso também atrapalha. Então vamos lá, é importante estabelecer uma rotina. Não é só porque está em casa que não tem horário para fazer as coisas. Muito pelo contrário, agora que tem que ter horário. Para poder organizar a cabecinha da criança, para ela não ficar confusa, não ficar perdida e assim evitar a ansiedade, evitar a agressividade, evitar a agitação, né? Então, primeiro, que horas que vai dormir? A criança precisa ter uma rotina para saber o horário que vai dormir, saber o horário que vai acordar, qual é a hora de fazer a atividade da escola, porque aí ela não vai pegar o brinquedo nesse horário. Se a criança vê ali um bonequinho, eu vou brincar do bonequinho agora. Não, agora é a hora de fazer a tarefa de casa. Depois é a hora de comer, depois é a hora de brincar. E aí, se coloque nessa rotina com seu filho. Então, vou dar algumas dicas para vocês. Eu até anotei aqui, ó. Para estabelecer essa rotina e para não ficar uma rotina muito cansativa e muito repetitiva também, porque como está ficando em casa todos os dias, algumas crianças têm mais atividades da escola para fazer, né? Algumas outras crianças não. Eu estou recebendo alguns pacientes no consultório, por exemplo, que tem uma matéria por dia para poder fazer. Então, questão de 1 hora, já consegue fazer. Então, não precisa cobrar demais. Não é o momento para isso. Ficar 5 horas em frente ao computador assistindo uma aula. Essas videoaulas são cansativas até para nós adultos, imagina para as crianças, né? Não cobre demais. Esse é um momento de buscar afunilar os vínculos, né? Olhar mais, brincar mais com as crianças. Aí aqui eu vou dar algumas outras dicas para vocês incluírem nessa rotina, né? Estimular a interação social, ver o coleguinha pelo computador, pelo celular, a jardinagem como recurso terapêutico. O que é isso, Wesley? Não precisa ser algo muito mirabolante. Não, pega umas vasilhinhas PETs, põe a terra, ensina a criança a plantar, a fazer uma sementinha, a cuidar das plantinhas que tem na casa. Se você não tem uma hortaliça, não tem grandes flores, grandes plantas, coisas pequenas mesmo, só para poder
ensinar a criança a cuidar de alguma coisa, a mexer com a natureza, a mexer com a terra, porque além de ser terapêutico, o contato com a terra, o contato com a natureza, vai ensinar para a criança o cuidado, a responsabilidade, a mesma coisa que é de cuidar de um animal. Às vezes é muito importante, se não tem um animal, adquira um animal. É claro, nas possibilidades de cada um, porque essas coisas demonstram muito para a criança a responsabilidade, o cuidado, porque a criança vai, por exemplo, a questão do animal, catar o cocô do animal, jogar uma água no xixi. E isso é importante porque às vezes a criança quer muito o animal, mas depois ela não quer cuidar. Ela não quer ter a responsabilidade do cuidar. E é essencial oferecer essas tarefas para a criança para ir dando para ela esse senso de responsabilidade. Outra coisa, momentos de descontração na cozinha. Ensinar pequenas coisas para a criança. Por exemplo, fazer massinha, ou às vezes fazer um bolo. As crianças maiores de 5 anos, claro, não deixa a criança mexer com fogo, mexer com água quente, ficar perto do fogão, essas coisas. Por isso que você precisa organizar a rotina para que você possa fazer isso junto com a criança. Mas é muito legal, é muito importante introduzir a criança dentro das suas tarefas, né? Para que ela se sinta também produtiva, se sinta também parte desse sistema familiar nesse momento, né? Outra coisa, incentive o movimento livre. Coloca uma música que a criança gosta, não só música que vocês adultos gostam de ouvir, né? É importante os adultos terem momentos de lazer? Com certeza, mas também é muito importante a criança ter um momento dela de lazer. Então coloca uma música que a criança gosta de ouvir, deixa a criança escutar livre, dançar, estimula o movimento corporal, estimula fazer algumas atividades, pular corda, pular amarelinha, resgatar essas brincadeiras simples que estavam adormecidas e fazer com elas para estimular a motricidade, porque está muito em casa, na televisão, no computador, no celular, né? Hoje em dia as crianças ficam muito no celular. E é importante resgatar a motricidade, porque senão vai ganhar peso, vai perder o fôlego, vai perder a disposição, porque vai ficar muito só sentado na cadeira, olhando para a televisão, olhando para o celular, o corpo vai sentir, né? Então, estimule a criatividade, estimule o movimento livre. E a outra coisa que eu queria dizer também, que é importante colocar na rotina, o tempo de frente às telas. Não deixe a criança ficar muito tempo frente ao celular. Esse é um grande erro que os pais têm cometido nessa modernidade. Tudo é o celular. Mesmo antes da pandemia, muita facilidade de colocar o celular como entretenimento, como controle da criança. Se a criança é muito agitada, se a criança demanda muita atenção, se a criança faz comportamentos ruins, dá-lhe o celular. Porque aí a criança fica vidrada lá no celular e para de dar trabalho. Gente, isso é péssimo. Péssimo porque a criança não desenvolve a criatividade, a imaginação, a coordenação motora, fina, grossa, e vai perdendo o contato com a natureza, com o seu próprio corpo, e isso vai trazer muitos danos posteriores. Estou falando que eu sou contra a tecnologia? Não, não sou. Estou falando que eu sou contra os jogos online? Não, só que tudo tem o seu tempo, tudo tem a hora certa e tudo tem o momento certo. O que eu falo da hora certa? A idade certa para cada criança. Eu vejo alguns pais dando tablet, dando celular para criança de 2 anos. É um absurdo. Eu, particularmente, não concordo. Eu vejo 3. Na minha concepção, a criança precisa ter acesso a essas tecnologias a partir dos 5 anos. E isso com um limite de tempo. Então, estabeleça um tempo. 1 hora. Você vai mexer no celular durante 1 hora. Das 3 às 4. E aí passou desse horário? Tira. Mantém a autoridade. Volta lá no vídeo anterior que eu falei. Da manutenção da relação. Você precisa ter autoridade, mas também precisa falar com jeito, para que não seja agressivo. Para a criança saiba te respeitar, mas para que ela também não tenha medo de você. Respeito é diferente de medo.
Autoridade é diferente de autoritarismo. Quando eu tenho autoridade, eu demonstro para o outro que ele precisa me respeitar, não precisa ter medo de mim. Quando eu sou autoritário, eu demonstro para o outro que ele tem que ter medo de mim porque eu vou fazer alguma coisa contra ele. E não é isso, né? É um grande erro também. Estou me delongando demais. Então é isso. A minha terceira dica de hoje é mantenha a rotina. Estabeleça. Se você não consegue só no campo da imaginação, no campo das ideias, concretiza. Faz no papel, pega uma agenda. Ó, segunda-feira tem tal e tal tarefa. Mas o mais importante, horário de dormir e horário de acordar. E é essencial ter a rotina para organizar a rotina, a cabecinha da criança, para que ela não fique, para evitar que ela fique confusa, para evitar que ela fique ansiosa, para evitar que ela fique agitada e até agressiva. Então, muito obrigado por hoje. Amanhã tem o nosso último vídeo dessa série. Até lá!